Olá, turma! Vamos para mais uma aula de matemática. Os critérios da divisibilidade está nas páginas 89 a 92. Peço a vocês que leiam estas páginas 89, 90, 91 e 92. A divisibilidade ela é pautada em regras. Por isso, a nossa videoaula de hoje será nesse formato, com slides, porque nós vamos descobrir hoje as regras da divisibilidade, os critérios da divisibilidade. Então, é muito importante que você faça a leitura desse conteúdo. Um número é considerado divisível por outro quando o resto da divisão entre eles é igual a zero. Por exemplo, 9 dividido por 3 dá igual a 3. Resto da nossa divisão, zero. Então, 3 é um número divisível por 9. Divisibilidade por 1. Gente, todos os números são divisíveis por 1. Viu? Exemplo que nós temos aí, 64 dividido por 1, 64. 126 dividido por 1, 126. 1000 dividido por 1, 1000. Então, todo número é divisível por 1. O 1 é divisor de todos os números. Quando é que um número é divisível por 2? Divisibilidade por 2. Quando esse número for par. Quando é que o número é par? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Os exemplos que nós temos aqui, nós temos o número 348, termina em 8, é par, é divisível por 2. 45.790 termina em 0, é um número par. 3.476 termina com o número 6, é par. 18.952 termina com o número 2, é um número par. E 125.674 termina com o número 4, é um número par. Então, todos os números pares são divisíveis por 2. Divisibilidade por 3. Quando é que um número é divisível por 3? Se a soma dos seus algarismos forem divisíveis por 3. Exemplo, eu tenho aqui o número 75. Eu vou somar os algarismos do número 75. 7 mais 5 é igual a quanto? 12. 12 dividido por 3 dá quanto? 4. O resto da divisão é 0. Então, 75 é um número divisível por 3. 369. Eu vou somar os algarismos do número 369. 3 mais 6 e mais 9. E dá igual a 18. 18 dividido por 3 dá 6. O resto da minha divisão é 0. Então, 369 é um número divisível por 3. Agora vamos para a divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 se o número formado pelos seus dois últimos algarismos é divisível por 4. Vamos para o exemplo. Eu tenho o número 4.312. É divisível por 4, pois 12, que são os dois últimos algarismos do número 4.312, é divisível por 4. Mas 1.635 não é divisível por 4, pois 35 não é divisível por 4. 35 são os dois últimos algarismos do número 1.635. Divisibilidade por 5.
Um número é divisível por 5 se o seu algarismo das unidades, ou seja, o último algarismo do número, se ele for 0 ou 5, esse número é divisível por 5. 615 termina em 5, então é divisível por 5. 1480 termina com 0, então é divisível por 5. Divisibilidade por 6. Se um número é divisível por 2, ele vai ser divisível por 6. E se ele for divisível por 3? O número tem que ser divisível por 2 e por 3 para ele ser divisível por 6. Exemplo, nós temos aí o 45.696. Ele é um número par, porque termina com o número 6. Já sabemos que ele é divisível por 2. Vamos agora saber se ele é divisível por 3. Como é que eu sei se um número é divisível por 3? Eu vou fazer a soma dos seus algarismos. Tem aí no exemplo 4 mais 5 mais 6 mais 9 mais 6. Eu somei os algarismos do número 45.696, que dá quanto? 30. 30 é um número divisível por 3. Então, 45.696 é um número divisível por 6. Agora, a divisibilidade por 7. O que eu faço para me saber se um número é divisível por 7? Eu vou duplicar o algarismo das unidades e subtrair do resto do número. Se o resultado for divisível por 7, o número é divisível por 7. Exemplo, eu tenho aí o número 203 dividido por 7, que dá 29. Pois eu vou duplicar o algarismo das unidades. 2 vezes 3, que dá quanto? 6. E vou subtrair do restante do número, que é 20, menos 6, que dá quanto? 14. 14 é um número divisível por 7. 294 dividido por 7 dá igual a 42. Pois eu vou pegar o algarismo das unidades, que é o 4, e vou duplicar. 2 vezes 4, 8. E vou pegar o 8 e subtrair do restante do número, que é 29. 29 menos 8 dá 21. 21 é divisível por 7. 840 dividido por 7 dá 120. Pois eu vou duplicar o zero, que é o algarismo das unidades. 2 vezes 0 dá 0. E vou pegar o zero e subtrair do restante do número, que é 84. 84 menos 0 dá 84. 84 é divisível por 7. Divisibilidade por 8. Um número natural será divisível por 8 quando terminar em 000 ou quando os 3 últimos algarismos forem divisíveis por 8. Exemplos. Item A, 3.456 é divisível por 8. Porque os seus 3 últimos algarismos, quais são? 4, 5, 6. É divisível por 8. Quando é que um número é divisível por outro? Quando o resto da divisão for 0. 12.000 é divisível por 8, porque os seus 3 últimos algarismos é 000. E 951 não é divisível por 8. Divisibilidade por 9. Um número natural será divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. Exemplos. Eu tenho 6.984
é divisível por 9. Por quê? Eu vou somar os seus algarismos. 6 mais 9 mais 8 e mais 4 dá igual a 27. E 27 é divisível por 9. No item B eu tenho 5.641. Não é divisível por 9, porque a soma dos seus algarismos, 5 mais 6 mais 4 e mais 1, dá 16. E 16 não é divisível por 9. Divisibilidade por 10. Por 10. Se o algarismo, quando é que um número será divisível por 10? Se o algarismo das unidades for 0. Exemplo, 45.790. O seu último algarismo, que é o das unidades, é 0. Então, esse número é divisível por 10. Por 100. Se os algarismos das unidades e das dezenas forem 0. Exemplo, 15.300. Seus dois últimos algarismos são 0, 0. Por 1.000. Se os algarismos das unidades, das dezenas e das centenas forem 0. Exemplo, nós temos aí o 14.000. E aqui nós finalizamos o conteúdo de matemática. Leiam as páginas que eu pedi, para depois fazerem as atividades das páginas 93 e 94. Nós também temos essa semana uma atividade da nossa tabuada, que é de multiplicação. É um conteúdo que nós já vimos no nosso livro de matemática, é um conteúdo que vocês já sabem. Vocês farão as páginas 32 e 35. No nosso livro Oficina de Negócios, na página 42, vocês vão preencher uma planilha, que é sobre o conteúdo que a gente viu semana passada. Como elaborar um orçamento financeiro pessoal. Lembra que a gente falou sobre esse conteúdo? Aí você vai só preencher essa planilha, certo? Fiquem com Deus, façam as atividades com bastante atenção. Qualquer dúvida, pergunta lá no grupo, certo? Combinado? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.